Outra coisa interessante aqui. Importante ressaltar. O Rx e o Ry são aquelas reações. O Rx vai ser a reação na horizontal aqui. Rx vai ser a reação na horizontal. O Ry vai ser a reação na vertical. Essas duas situações aqui para bordos livres. No caso de bordos engastados, eu vou utilizar R'X para reação em X, quando houver um bordo engastado, e R'Y para reação em Y, né, naquele bordo engastado. Né? Reação que nós estamos falando é o quê? A reação sobre as vigas a reação das vigas, né, devido à carga da laje. Né? É a parcela de carga que a viga recebe devido ao peso da laje, da carga sobre a laje. Também nós vamos ter uma fórmula aqui para calcular as flechas, né? Que depende também desse coeficiente aqui. Esses coeficientes aqui, ó, WC para cálculo da flecha, Rx, Ry, Mx, My, são coeficientes que dependem de Kx, Ky, que por sua vez depende do lambda. Lambda, bem conhecido lambda, Ly sobre Lx. Um cuidado que a gente deve tomar aqui é o seguinte. Geralmente nos livros que se utiliza lá, aquelas tabelas, geralmente o Lx é sempre o menor lado. Se você olhar o próprio livro do professor Tiago de Carvalho, alguns materiais aí da Unesp também, lá do professor Paulo Bastos, você vai ver que o Lx vai ser o menor lado e o Ly sempre o maior lado, independente de estar na horizontal ou na vertical. Agora, aqui não. Aqui o lambda ele vai ser Ly sobre Lx, mas o Ly sempre vai ser o eixo da vertical. E o Lx sempre vai ser o eixo da horizontal. Você tem que tomar muito cuidado com isso aqui. Quem está acostumado a constar tabelas, que utilizam o método das placas lá, aquelas tabelas do professor Tiago de Carvalho, por exemplo, lá a situação é diferente. Aqui não. Lx sempre na horizontal, Ly sempre na vertical. Então, aqui o que a gente observa aqui. Como eu não tenho engarte, então reações de apoio em engarte, tanto em X quanto em Y, vai ser nulas. Não tem reação engarte, reação de apoio no engarte. Só tem as reações Rx e Ry nos bordos livres. Como eu não tenho como não tenho engaste também, não tenho momentos negativos na direção X na direção Y, portanto os coeficientes para X e para o momento X e para o momento Y vai ser nulo e consequentemente esses momentos aqui negativos na direção X e Y não vão existir. Vamos lá. Caso 2 é aquele caso em que eu tenho um bordo engastado e 3 bordos livres. Um bordo engastado, 3 bordos livres. Nessa situação, eu vou ter o seguinte. Na direção X, por exemplo, na direção X, na direção X aqui, ó, nesse bordo aqui na direção X, esse bordo aqui na direção X, como eu não tenho engate aí, então a reação de apoio aí sobre as vigas vai ser 0. Já na direção Y, eu tenho um bordo livre e um bordo engastado. Então eu vou ter uma reação de apoio Ry aqui desse bordo livre, que vai ser diferente dessa reação de apoio aqui no bordo engastado. Né? Lembrando que aqui são os coeficientes, né? E as reações de apoio mesmo serão dadas por essa fórmula aqui. O P, gente, que eu esqueci de falar. O P aqui vai ser aquela carga sobre a laje. Que vai ser o que, digamos? 7 kN por metro quadrado, 6 kN por metro quadrado, 8 kN por metro quadrado, que vai ser a carga distribuída por metro quadrado de laje. Lembrando que essa vai ser a carga, aquela carga total, né? Sobre a laje. Já quando se for fazer o cálculo da flecha, é importante lembrar isso aqui também, né? Quando for fazer o cálculo da flecha, né?
a carga ela vai ser um pouco menor, porque você vai fazer uma combinação quase permanente. Então, a carga que você utiliza para calcular aqui os momentos, né, e as reações, ela será um pouco maior do que aquela carga utilizada para calcular aqui a flecha, né? Que você vai fazer devido a essa combinação quase permanente, né? A combinação para flecha é diferente da combinação utilizada para fazer o cálculo dos momentos fletores, das reações de apoio sobre as vigas. Então aqui é isso, ó. Rx, R'X. Vai ser zero, não tem reação aqui, não tem gasto na direção x. O R e o RY e o R'Y, os coeficientes para esse lado e para esse lado aqui, lado esquerdo e lado direito da laje, vão ser diferentes, vai dar cargas diferentes, né, sobre cada uma dessas vigas. No caso 3, eu tenho o quê? Bordos opostos livres e bordos opostos engastados. E aí, nessa situação, eu tenho o seguinte. O Rx, Ry aqui, ó. Ry, como não tem um bordo livre em y, então Ry vai ser zero. Então eu não vou ter essa reação aqui em bordo livre, né? Mas vou ter a reação em bordo gastado, ó. O R'y aqui, ó. Coeficiente R'y, kx sobre 2, então aqui eu vou ter uma reação de apoio aqui sobre as vigas aqui na direção y. Aqui os momentos negativos na direção x aqui também vão existir, né? Momento negativo aqui, ó, o coeficiente para o momento negativo aqui na direção x, né, devido a esses bordos aqui na direção x, e no caso na direção y, o momento negativo aqui vai ser zero. No caso 4 aqui, eu vou ter bordos contíguos aqui engastados e bordos contíguos ali apoiados. Nesse caso, eu vou ter aqui, ó, você pode observar, observando os coeficientes aqui, você vai observar aqui, eu vou ter um momento negativo na direção y, um momento negativo na direção x. Vou ter reação de apoio aqui na direção x de um lado diferente da reação de apoio do outro lado, né? Porque aqui eu tenho o R'x aqui, ó, R'x aqui no engaste e R'x aqui no bordo apoiado. Da mesma forma para y. Da mesma forma para y. Então, o coeficiente aqui para a reação de apoio na direção y do engaste, o R'y vai ser diferente do Ry no bordo livre. Aqui no caso 5, eu vou ter o quê? Vou ter um bordo livre e 3 bordos engastados. Então, por exemplo, aqui na direção y, eu tenho aqui, vou ter um momento negativo aqui na direção y, né? Vou ter um momento negativo também na direção x, devido ao engaste. E, ó, na direção y eu vou ter uma reação de apoio de bordo livre, não tenho, porque ambos os bordos são engastados, né? O que eu vou ter é y, que vai ser a reação nos bordos engastados na direção y. E na direção x, eu vou ter o quê? Uma reação no bordo livre, diferente da reação no bordo engastado aqui. E o caso 6, também é aquela situação em que eu tenho os 4 bordos aqui engastados. Então tem o quê? Você observa o quê? Reação Rx, Ry, vai ser nulo, por quê? Porque
como eu não tenho bordo livre aqui, eu não vou ter reação de apoio em bordo livre, né? Evidentemente. O que eu vou ter aqui é R'(x) e R'(y), que são as reações em bordos engastados. E também vou ter também aqui a questão dos momentos negativos, tanto na direção Y quanto na direção X. Então, é isso, pessoal. Vocês podem depois verificar essas fórmulas aqui, esse formulário aqui com mais calma. Qualquer dúvida é só perguntar. Agora, o que interessa mesmo para a gente é fazer a aplicação desse formulário no nosso exemplo. Nós vamos observar que os resultados vão ser bem próximos. Aqui, o que é interessante aqui? Essas fórmulas aqui, pessoal, quando você der aqui a carga para a laje, as dimensões da laje, você colocar bem aqui, ó, igual, já vai dar todos os resultados, tanto dos coeficientes aqui, quanto dos momentos das reações. Qual que é a diferença de você estar utilizando, por exemplo, o Excel? Porque aqui você está vendo todos os cálculos, coeficientes, as unidades, e não vai ter aquela questão de você ter que clicar lá na célula para ver a forma e tudo mais. Você está vendo, as fórmulas estão abertas, as unidades vai estar mostrando, você pode mudar a unidade sem você precisar fazer a conversão manualmente, né? O próprio Math Studio, que eu vou passar o link para vocês baixarem esse programazinho aqui, muito bacana, muito útil. Vou passar o link para vocês baixarem esse programa e o cálculo aqui vai ser automático, com a diferença que você vai estar vendo as fórmulas e as unidades. Eu vou passar os 6 casos para você. Qual a utilidade disso, pessoal? De repente você calcula lá uma laje, lá no Eberic, no TQS, PCAD, né? Só que às vezes é bom você tirar 1 ou 2 lajes, 1 ou 2 pilares, algumas vigas ali para você fazer o dimensionamento manual, para você fazer uma comparação com o software, para ver ali se você não inserir algum dado errado, né? É bom sempre você ter ali um segundo cálculo para fazer uma comparação. Claro, não do edifício todo, mas de algumas partes da estrutura, para você fazer uma comparação, se não está dando uma divergência aí nos cálculos. Aí, digamos que você calculou lá uma laje no TQS, no CPCAD, você pega essa laje lá, extrai as cargas lá que você colocou e coloca aqui, e você vai ter o resultado aqui para os momentos e para a flecha na laje. Então, isso aqui vai estar disponibilizado para vocês, os 6 casos. Só que lá na situação que a gente vai calcular agora aqui, ó, situação aqui do professor Church de Carvalho. O que a gente observa aqui? Laje 1, L2, laje L3. Aqui são lajes contínuas, né? Elas, bem na divisão dessas vigas aqui, as lajes são contínuas. Então aqui vai ser considerado, por exemplo, aqui é a laje L1. Ela vai ser considerada uma laje com 2 bordos engastados e 2 bordos livres. 2 bordos engastados, 2 bordos livres. Onde que ela vai se encaixar? Ela vai se encaixar, nesse caso 4. Nesse caso 4 aqui. A laje L2, ela vai ser o quê? Uma laje também com 2 bordos. 2 bordos engastados, 2 bordos livres. Também vai se encaixar lá, nesse caso 4 aqui, ó. 2 bordos livres, 2 bordos engastados. Aí depois o que vai acontecer? A laje L3, ela tem o quê? 3 bordos livres e um bordo engastado. Onde é que ela vai se encaixar? 3 bordos livres, um bordo engastado. Ó, 3 bordos livres. Não, 3 bordos livres. Vamos lá. 3 bordos livres e um bordo engastado. Ela vai se encaixar aqui, nesse caso 2 aqui, ó. Então a gente vai dimensionar essa laje aqui, que foi dimensionada pelo professor Teo de Carvalho. E a gente vai verificar essa questão das flechas e a questão dos momentos fletores e das reações aqui. Vai fazer a comparação e vai descobrir que os resultados serão bem próximos. Então é isso. No próximo encontro a gente vai fazer todos esses cálculos e as devidas comparações.